Natal, você sabe que tem muito torcedor que é pidão, que é sempre um reforço atrás do outro. O Flamengo ainda não tem um técnico para fazer, né, oficialmente, para fazer muitos pedidos. E, por enquanto, acho que nenhum reforço badalado, né? O Flamengo tem alguém aí na mira, hein, Cícero? Vitor Pereira, novo técnico do Flamengo, ex-Corinthians, ele não vai estar nessa representação porque ele tem um contrato ainda em vigor com o Corinthians até 31 de dezembro. Para evitar aí problemas jurídicos, então ele não se representa, o que deve acontecer a partir do dia 2 de janeiro. Boa tarde a você, Bruno. Um beijo para Mari, um abraço para o meu companheiro de sofrimento, né? O Bira. Somos torcedores do Detroit Pistons na NBA, só temos tido sofrimento. Estamos aqui na Gávea, hoje à tarde o time do Flamengo se representa, só que lá no CT Ninho do Urubu, 4 jogadores não estarão presentes nesta apresentação, além, é claro, você me perguntou, Vitor Pereira, novo técnico do Flamengo, ex-Corinthians, ele não vai estar nessa representação porque ele tem um contrato ainda em vigor com o Corinthians até 31 de dezembro. Para evitar aí problemas jurídicos, então ele não se representa, o que deve acontecer a partir do dia 2 de janeiro. Assim como Luiz Miguel, seu auxiliar no Corinthians, mesmo caso, só vai se representar com ele no início de janeiro. 4 jogadores que não vão se reapresentar são os que estiveram na Copa do Mundo e tem mais alguns dias de descanso. Everton Ribeiro e Pedro na seleção brasileira, o Arrascaeta e o Varela na seleção uruguaia. Nesses 2 dias iniciais, o Flamengo vai fazer apenas exames médicos e testes de avaliação física, sob o comando do Márcio Tanuri, que é o chefe do departamento médico, e do Mário Monteiro, preparador físico, ele que estava ausente há 3 anos do clube, estava na comissão técnica do Jorge Jesus, está de volta, né? Um outro auxiliar do Vitor Pereira no Porto, né? O Rui Quinta, esse já pode trabalhar, mas não estava no Corinthians, ele foi auxiliar do Porto, não vinha trabalhando com o Vitor Pereira, e é ele que vai comandar os primeiros treinamentos com bola desse time do Flamengo. Alguns jogadores já não estão mais no clube. Diego Alves, goleiro, não renovou o contrato, Diego Ribas se aposentou, meio-campista, e o Rodinei, lateral direito, que foi para o Olympiacos da Grécia. O Bruno Henrique ainda está em recuperação da cirurgia no joelho, não está 100% ainda e deve participar aí só de atividades mais leves. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar do mercado da bola, né? Quem que o Flamengo vai contratar? O Flamengo não contratou ninguém até agora, então a gente vai bater um papo para falar das possíveis contratações, quem pode vir, quem pode sair. Flamengo que estreia no Campeonato Carioca no dia 12 de janeiro contra o Audax no Maracanã, jogo antecipado por causa do Mundial de Clubes. O Flamengo tem a Recopa Sul-Americana, 2 jogos contra o Independiente Del Valle, já estão definidos. Primeiro jogo, 21 de fevereiro, o jogo vai ser em Guayaquil, no Equador, e o segundo jogo, 28 de fevereiro, no Maracanã. Mas a principal meta do Flamengo neste ano de 2023 é o Mundial de Clubes, que vai acontecer, a FIFA já definiu, de 1º a 11 de fevereiro no Marrocos, e o sonho de consumo do Flamengo é disputar a final com o Real Madrid da Espanha. Daqui a pouco a gente volta para debater então o mercado de contratações, de negociações do Flamengo. Tá legal, Bruno? Jantar, né? O vascaíno está acompanhando assim de maneira mais cautelosa também essa história. A gente volta então lá para o Rio, porque o Cícero Melo conta mais para a gente como é que está esse retorno do Flamengo aos treinos e também negociações, né, Cícero? Essa época de Natal, você sabe que tem muito torcedor que é pidão, que é sempre um reforço atrás do outro. O Flamengo ainda não tem um técnico para fazer, né, oficialmente, para fazer muitos pedidos. E, por enquanto, acho que nenhum reforço badalado, né? O Flamengo tem alguém aí na mira, hein, Cícero? Olha, Pedro, nessa época, desculpe, Bruno, você estava falando em Pedro, estava pensando aqui nele, eu que estou cobrindo o Flamengo hoje. Bruno, é o seguinte, estamos nessa época aí de entre safra, né, Natal, Ano Novo, em que praticamente as negociações ficam se arrastando, né? Efetivamente, a partir do Ano Novo é que começam a ser divulgados os reforços. Claro que alguns clubes já se reforçaram antes desse período, né? No Flamengo, não temos ainda nenhum reforço anunciado, mas temos vários jogadores que interessam, e eu já dei essas notícias aí diversas vezes, né? Só que as coisas não andam, ou se andam, estão andando muito devagar, e é por isso que eles não podem anunciar. Por exemplo,
Goleiro Agustín Rossi, 27 anos, que pertence ao Boca Juniors da Argentina. A informação que eu tenho, desde uma conversa que eu tive com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, é que eles não queriam muito falar no assunto, porque como o jogador tem um contrato com o Boca até final de junho do ano que vem, o que vai acontecer? Ele pode assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro com o Flamengo, mas o Flamengo quer ele imediatamente, não quer ele a partir de 1º de julho. Então, o que eles querem? Já tem, parece praticamente certo, um acerto com o jogador, com seus empresários. Agora falta o acerto com o Boca para liberar o jogador antes. E isso vai ter que colocar dinheiro na mesa, né? Só a única palavra certa é essa, dinheiro na mesa. Por isso que eles não querem falar muito, mas esse é praticamente certo, este reforço. O Gerson já cansou, essa novela está durando demais, né? O Gerson, todos sabem, que quer voltar ao Flamengo, ele pertence ao Olympique de Marseille, da França. O Flamengo recebeu 20 milhões de euros pela venda dele, faltando aí cerca de 6 milhões de euros. O clube francês ainda deve ter que pagar, foi parcelado. E agora o clube francês quer recuperar o investimento, que é os mesmos 20 milhões de euros. O Marcos Braz me disse, na ocasião que conversei com ele, que o Flamengo não paga mais do que 14, 15 milhões de euros, ainda descontando o que o Olympique de Marselha ainda não pagou. Então vamos aguardar para ver se o Olympique vai aceitar essa situação ou não. Quanto ao Douglas Costa, né, teve esse jantar que foi flagrado, né? Douglas Costa com o Marcos Braz desmentiu, disse que estava no restaurante que ele vai sempre, o Douglas estava lá, e aí chamou ele para jantarem juntos, que não tem nada, mas todo mundo sabe, né? O jogador está livre no mercado, ele pertence ao Los Angeles Galaxy, não foi bem lá, 29 jogos, apenas 4 gols, e o contrato dele termina dia 31 de dezembro, e ele já disse aos seus empresários que ele está livre no mercado a partir dessa data. Então pode acabar sendo um reforço para o Flamengo, não tendo que pagar pelos direitos econômicos, fica mais fácil mesmo que o salário dele seja muito alto. Em compensação, um garoto deve estar deixando o clube, não vai estar no próximo ano. Futuroso, Matheus França, meio atacante, 18 anos de idade, das seleções de base do Brasil. O Newcastle, da Inglaterra, está querendo um jogador que fez 25 jogos no profissional do Flamengo, 6 gols, né, com apenas um ano de profissional. O Flamengo tem vendido alguns garotos da base sem ter jogado muito tempo no profissional. É esse o mercado do Flamengo, Flamengo que pensa exclusivamente nesse primeiro semestre no Mundial de Clubes no Marrocos, de 1º a 11 de fevereiro, e o sonho é chegar à final com o Real Madrid e já com o técnico Vitor Pereira comandando o Flamengo, viu, Bruno? Essa é a questão, né? O Vitor já chegar a começar a trabalhar, porque, poxa, em um mês aí, ele vai ter um mês de trabalho para fazer a pré-temporada e preparar o time já para esse campeonato mundial, né, Bira? E talvez por isso o Flamengo também vai atrás do Vitor Pereira, porque talvez tenha percebido que precisasse elevar o nível do seu treinador. Houve alguma desconfiança em relação ao Dorival Júnior na qualidade do trabalho em relação para dar aquele passo final para o máximo potencial desse time, um time que vai bem, e o Dorival vai muito bem em gerenciar o elenco, em criar um bom ambiente, fazer o time ganhar mais. Em alguns momentos parecia que faltou um pouquinho mais de repertório à equipe, sobretudo nas duas finais que o Flamengo até ganha, mas ganha com mais dificuldade do que poderia ser imaginado. Incomodou aquele jogo contra o Corinthians, né? Aquela final da Copa do Brasil. E contra o Vitor Pereira ainda. Eu acho que daí ficou aquela coisa, se a gente quiser ganhar do Real Madrid, vai precisar de algo a mais. Um técnico que saiba o que é o futebol da Europa. E daí, talvez por isso que eles tenham ido atrás do Vitor Pereira. E vai ser interessante a gente ver como o Flamengo vai se programar, né, Mari? Até comparando com o que o Palmeiras fez ano passado, onde toda a ideia da temporada foi planejada para os primeiros meses, onde o Palmeiras teve talvez o seu melhor desempenho na temporada, né? Até naquele início de campeonato brasileiro, mas especialmente na reta final do Paulista, porque programou para esse primeiro semestre para estar todo mundo no melhor da condição física. E no segundo semestre o time se sentiu um pouco. O que a gente vai ter que observar é justamente esse trabalho à distância que o Vitor Pereira faz até então, né? Porque ele ainda não pode estar, né, nem apresentado, ele pode ser pelo Flamengo oficialmente. Então, esse curto tempo que ele vai ter justamente para preparar o time. O lado bom é que é praticamente o mesmo grupo que terminou a temporada, né? Poucas mudanças, é um elenco vitorioso, é um elenco muito bem preparado. Agora, vamos ver se já para o Mundial realmente a gente vai conseguir ver o trabalho do Vitor Pereira ou se vai ser aquele Flamengo que termina a temporada. Nesse sentido, Cícero, o torcedor, como é que ele está acompanhando assim, o mercado, como você contou para a gente, parado do Flamengo, mas ao mesmo tempo ele vê os rivais, né, com muitas contratações.
contratações. O rubro-negro está satisfeito ou isso, de certa forma, faz com que o torcedor do Flamengo também, assim, sabe, pressione a direção por mais reforços? Não precisa, né? O torcedor do Flamengo está feliz, está satisfeito com o elenco, que é o melhor do país, isso é indiscutível, junto com o Palmeiras, né? Um pouco mais do que o Atlético Mineiro. Mas o torcedor está um pouco insatisfeito com a saída do Rodinei. O Rodinei era um ídolo, principalmente pelo que ele vinha jogando no último ano, né? E essa saída do Rodinei, sem o Flamengo ganhar nada, né? Foi para o Olympiacos da Grécia, acabou o contrato dele, deixou os torcedores do Flamengo achando que o Flamengo poderia ter feito alguma coisa a mais, já que não precisava comprar os direitos dele, não precisava, podia ter pago um salário um pouco maior, ele queria ficar no Flamengo, essa era a informação que eu tinha, mas não houve um acerto, já que o salário dele vai ser muito alto, luvas e tudo mais, lá no Olympiacos da Grécia. Então, tirando essa coisa do Rodinei, agora a gente vai poder ver de fato o Varela, que jogou na Copa do Mundo pelo Uruguai, se ele vai dar conta do recado, tem o Mateuzinho ainda para a posição, o torcedor do Flamengo está satisfeito com o elenco rubro-negro, porque manteve todos os principais jogadores. No caso do Douglas Costa, se vier interessar, se for contratado, é porque o Flamengo não tem jogadores de lado, né? Tem o Pedro, tem o Gabigol, para jogar de centroavante, o Gabigol às vezes joga solto, mas na verdade não tem um jogador de lado, tirando o Everton Cebolinha, né? O Bruno Henrique não se sabe como ele vai voltar e quando vai voltar a ter condições de jogar, se vai ser no mesmo nível, a cirurgia dele foi muito complicada, ele é um jogador de arranque, de explosão, né? Um jogador que tem muita impulsão para cabecear, será que vai voltar com a mesma forma? A gente torce que sim. Então, no caso do Douglas Costa, seria talvez para suprir uma possível ausência por muito tempo do Bruno Henrique e uma falta de um jogador que atue pelos lados, do lado direito. Mas o torcedor do Flamengo está feliz, esperançoso de que vai ser campeão mundial contra o Real Madrid, fora que a gente não pode esquecer que tem a Recopa Sul-Americana, né? Menos tempo ainda para o Vitor Pereira preparar a equipe. Independiente Del Valle, do Equador, foi o campeão da Sul-Americana, Flamengo campeão da Libertadores. Primeiro jogo, 21 de fevereiro, em Guayaquil, no Equador. Segundo jogo, uma semana depois, dia 28 de fevereiro, no Maracanã.